Atenção! Informação urgente que pode mudar completamente o futuro da liberdade de expressão no Brasil. O Supremo Tribunal Federal acaba de derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Essa decisão abre caminho para a implementação de uma verdadeira política de censura em território nacional. Trata-se de uma medida considerada péssima por especialistas e parlamentares, que já anunciaram que irão reagir na Câmara dos Deputados. Mas atenção! Mesmo sendo uma tragédia para a liberdade de expressão, essa decisão poderia ter sido ainda pior. E é exatamente por isso que é fundamental que você compreenda todos os detalhes do que está acontecendo agora. Vale ressaltar que a nova regra aprovada pelo Supremo Tribunal Federal já está valendo. Isso significa que a qualquer momento este vídeo pode ser removido ou censurado sem aviso prévio. Por isso, não perca tempo. Divulgue esta mensagem o mais rápido que puder. O deputado federal Kim Kataguiri explicou em detalhes como essa decisão foi tomada, quais são os impactos diretos sobre você e o que ainda pode ser feito para impedir que a censura se torne regra definitiva no país. Primeiro, um momento constrangedor, de uma vergonha que foi passada pelo ministro Dias Toffoli. Assiste aqui comigo, vai. Criar meu website. Justiça também é poesia. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja? E aí segue. Que diabo é isso? Que óculos é esse, ministro? Quem é que vai trabalhar primeiro com óculos escuros e segundo com esse óculos escuro? O primeiro ponto é o seguinte: está errado o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse assunto porque a Câmara dos Deputados decidiu. A argumentação do Supremo é de que haveria uma omissão por parte do Congresso Nacional, dos legisladores, nós, deputados, senadores, em não regulamentar a internet. O que é uma contradição, porque eles estão julgando justamente uma lei que nós aprovamos, Eu não era deputado, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Marco Civil da Internet, que estabelece uma regra muito clara. A rede social só é responsável pelo conteúdo publicado nela, caso haja notificação judicial. A rede social, só é responsável se eu, sendo processado, fui condenado ou então teve uma liminar contra mim, e aí a rede social é notificada e depois, do exercício do seu direito de defesa, de apresentar suas razões, aí sim ela torna-se responsável se descumprir decisão judicial. Essa é a legislação que funcionou há mais de 10 anos e que garantiu liberdade de expressão nas redes sociais com a regulamentação e com a devida responsabilização das redes, tá? É mentira, quando você lê nos veículos de imprensa, é mentira que as redes sociais não eram responsáveis por conteúdo publicado nelas. Elas são responsáveis desde que elas tenham ciência, se elas sabem do conteúdo, O que não é razoável exigir é que a rede social saiba de tudo que é publicado nela e seja responsável por tudo, sem que ela sequer tenha capacidade técnica de saber tudo que é publicado nela. E o grande perigo desse julgamento é da instituição da censura privada, é da própria rede social derrubar o conteúdo, Ou seja, o perigo não é um juiz, tomar uma decisão, o ministro do Supremo tomar uma decisão de retirar um conteúdo ou uma conta do ar. Não. O perigo da decisão do Supremo é que as próprias redes sociais, para se preservarem, para não serem responsabilizadas, para não serem obrigadas a pagar multas, elas censuram os próprios usuários em qualquer tipo de dúvida, em qualquer tipo de expressão que possa ser depois julgado ilegal, ilícito, a rede social vai censurar previamente para se preservar. Esse é o grande perigo. O STF determina que essa decisão da Suprema Corte só vale enquanto o Congresso Nacional não editar uma nova lei sobre o assunto. Então nós já temos uma brecha aí. A partir do momento em que o Congresso aprova uma nova lei, segundo a decisão do próprio Supremo, deixa de valer essa decisão que eles acabaram de tomar em relação ao Marco Civil da Internet. Hoje em dia, você ter uma conta numa rede social significa você ter voz na sociedade, significa você ter liberdade de expressão. É grave, pode até significar o fim de uma carreira profissional de uma pessoa, o fim de uma carreira política de uma pessoa. Você pode estar matando essa pessoa de fome, tá? E não tô aqui, não é hipérbole, não tô exagerando, se você impede essa pessoa de ter contas em qualquer rede social. Eu, por exemplo, parlamentar, não tenho acesso a grandes veículos de comunicação, Não sou dono de jornal, não sou dono de rádio, não sou dono de TV. Dependo para me comunicar, para expressar as minhas opiniões
opiniões, para fazer as minhas denúncias, para ter o meu direito à liberdade de expressão garantido, para participar do debate público, eu dependo das redes sociais. Impedir que eu tenha redes sociais é a mesma coisa que caçar os meus direitos políticos para sempre, porque eu não consigo atingir milhões de pessoas como eu atinjo hoje se eu colocar lá um caixote no meio da Praça da Sé e começar a discursar em cima dele. Daí a relevância de nós termos um procedimento que garanta, antes de você ter um conteúdo removido, antes de você ter a sua conta banida, você ter o direito de participar de um processo e ter o direito de defesa. Qual que é o entendimento, portanto, do Supremo Tribunal Federal e quais são as regras que começaram a valer? Em relação a discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência ou golpe de Estado, as redes sociais, mesmo sem serem notificadas, nem judicialmente, nem extrajudicialmente, né? Ou seja, não tem nenhum processo na justiça, e mesmo sem ter um processo, nenhuma pessoa se sente ofendida e mesmo sem ingressar com processo, aquela pessoa, ninguém nem reclamou na rede social para retirar aquele conteúdo, nem pediu fora de um processo para retirar aquele conteúdo, a rede social é automaticamente responsável pela remoção preventiva de conteúdos que possam envolver esses casos. O primeiro problema é o problema técnico. Não há como a rede social saber imediatamente, após a publicação, com milhões de publicações que acontecem a todo segundo, se aquele conteúdo tem uma relação com os crimes que foram elencados aqui. Essa é uma questão técnica. Segunda questão, a subjetividade para o enquadramento em alguns crimes e aquela história. Se tiver 99% de chance daquele conteúdo ser legal, lícito, estar dentro da lei, não ter nada de errado com aquele conteúdo, ser um mero exercício da sua liberdade de expressão, ainda que haja 1% de chance de ser crime, a rede social não vai arriscar, porque se for condenado naquele 1%, vai ter que pagar lá seus milhões de reais em multa. Incitação a golpe de Estado. Durante todo o processo de impeachment da Dilma, o discurso do governo é de que impeachment era golpe. Então, o que as redes sociais teriam feito se essa decisão do Supremo tivesse valendo na época do impeachment? O governo tá falando que impeachment é golpe. Tem gente pedindo impeachment na minha rede social, não vou correr o risco de ser condenado num processo a pagar multa. Então a própria defesa do impeachment, que mobilizou milhões de pessoas nas maiores manifestações da história do país, estariam inviabilizadas por causa da subjetividade da incitação ao golpe de Estado. Eu tô defendendo o impeachment, mas tem um ente muito poderoso chamado governo federal dizendo que aquilo é golpe. Eu, rede social, vou correr esse risco? Vamos lá. Há dois furos da decisão. O primeiro é de nós termos margem para trabalhar a legislação para superar essa decisão. Um furo que está previsto na própria decisão do Supremo. Segundo ponto, aí um ponto de contenção de danos, né? Que nós conseguimos nessa decisão do Supremo, pelo menos não chegar nesse ponto. O artigo 19 do Marco Civil, que diz que a rede só é responsável após decisão judicial, continua valendo para crimes contra a honra. Então a rede social não é responsável por caso de calúnia, difamação e injúria. Então, em tese, né, se eu xingar um político, se eu xingar o ministro do Supremo, mesmo se eu imputar um falso crime a alguma autoridade, a rede não é responsável, salvo quando houver já uma decisão judicial. E eu quero aqui pegar um momento bem tosco em relação a esse julgamento. Primeiro, um momento constrangedor, né, de uma vergonha que foi passada pelo ministro Dias Toffoli, tá? O ministro Dias Toffoli, assiste aqui comigo, vai. Criar meu website. Justiça também é poesia. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja? E aí segue. Que diabo é isso? Primeiro assim, que óculos é esse, ministro? Que quando, sei lá, você tá parecendo um Jasper. Quem é que vai trabalhar primeiro com óculos escuros e segundo com esse óculos escuro, né? O que é isso? E segundo, mano, que diabo de poema é esse? Bem, vamos lá. Um voto que até impressionou foi o voto do ministro Fachin. Veja só o que disse o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin foi indicado pelo PT, era advogado do MST. Veja só. Os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E, portanto, daí porque vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao arrostarmos a concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma que há uma concentração que merece a preocupação, inclusive jurídica. Daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição. Porém, não creio que este tema necessariamente será enfrentado ou solvido ou esgotado
com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Por isso, a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica, e preferentemente não via Poder Judiciário. Veja só, a crítica que o ministro Fachin faz é a minha principal crítica. Ainda que, vamos supor que o Supremo tivesse determinado uma boa regulamentação, uma regulamentação que garantisse a liberdade de expressão, ainda estaria errado, porque não é o Supremo que tem que decidir, é o Congresso Nacional. E é o que o ministro Fachin colocou. Decisões estruturais e estruturantes são feitas pelo Congresso, porque o Congresso tem capacidade técnica, inclusive servidores, para pensar, né, a longo prazo a estrutura de legislação, tem um debate mais maduro e não tem a precariedade para se pensar uma política pública que um tribunal como o Supremo Tribunal Federal tem, porque não foi feito para isso. E o outro ponto que ele colocou é, olha, eu até concordo que há um problema, que as redes sociais têm muito poder e pouca responsabilidade, mas discordo do remédio. Nós não podemos tomar uma medida autoritária como desculpa, como instrumento para enfrentar outro autoritarismo, né? Um erro não justifica o outro. E aí, o ministro Dias Toffoli, como resposta, se revolta. Até vir uma ordem judicial, seja em tutela antecipada, liminar ou definitiva, eu estou imune. Então agora eu recebi uma ordem da Justiça. A plataforma diz, agora eu tiro aqui da minha plataforma, professor Paulo Gonet, eu tiro essa metralhadora de venda, porque ela está proibida, ela não está liberada para comercialização e eu não tenho que pagar a indenização ao pai dessa vítima. Quem tem que pagar tem que ir ao terceiro vendedor que colocou aquela arma ali para vender. Porque é um terceiro só que pode ser responsabilizado, eu só sou responsabilizado se eu descumprir a ordem judicial. Eu estou cumprindo, eu tirei. Olha a redução ao absurdo que o ministro Toffoli faz para distorcer a defesa que nós fazemos em relação à liberdade de expressão. Ele quer comparar uma pessoa que dá uma opinião na rede social e responsabilizar a rede social por opinião dessa pessoa com responsabilizar a rede social porque tem uma pessoa vendendo metralhadora. Assim, primeiro, esse exemplo assim, não é nem representativo. Assim, quantas vezes vocês já viram grandes problemas sendo causados porque tem muitos anúncios de metralhadora ilegais. Quantos anúncios de venda de metralhadora ilegal vocês já viram? No YouTube, no Twitter? Gente, pelo amor de Deus.